Aqui o Fábio Carille, técnico do Vasco, o Marcelo Corrêa bateu um papo com ele. O Vasco precisa de reforços? Ele vai priorizar algum campeonato? Vamos conferir as respostas agora. 21 dias, exatamente 3 semanas sem nenhuma partida até a estreia no Brasileiro. Para a maioria dos treinadores, uma utopia, aquele sonho inalcançável. Mas o Fábio Carille ganhou esse tempo após a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca. Trabalhamos muito a questão da pressão, que em muitos momentos assim ela foi desorganizada, e aí pegando equipes com qualidade conseguiram sair com uma certa facilidade, então a gente repetiu muito isso. Ao fim desse período, praticamente todo o elenco vai estar à disposição do treinador. A exceção é o atacante David, ainda em recuperação de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. Para esse início, até o meio da janela do meio do ano, assim, acredito que não chegue mais ninguém e eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim, que dá para a gente fazer um bom trabalho com o que a gente tem hoje. Um tema a ser tratado nos próximos meses é o aproveitamento do Payet e do Felipe Coutinho. 2 jogadores assombrados por lesões e com contrato até o meio desse ano. Tá muito colado com o departamento médico e físico, para que a gente possa dar saúde para esses jogadores por mais tempo. Muitas vezes ficar fora de um jogo do que perder por 20 dias, 30 dias. Mas você, como capitão do barco, recomenda a extensão do contrato desses jogadores? Vamos esperar, porque da parte técnica sim, mas a gente tem que entender de parte financeira, de parte de um monte de coisa aí que a gente tem que entender o clube. No horizonte, 3 competições. As Copas parecem mais acessíveis aos olhos do torcedor. Na Sul-Americana, um grupo com Melgar do Peru, Puerto Cabello da Venezuela e Lanús da Argentina. E na Copa do Brasil, o Vasco já está na terceira fase. São menos jogos, porém são mata-mata. Você não pode errar. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que te dá o direito de errar. Você pode ser campeão com algumas derrotas. Só não peçam para o Carille priorizar uma competição. Não. Quero as 3, né? E a estreia nesse Campeonato Brasileiro parece ter sido escolhida a dedo para o Fábio Carille, contra o Santos em São Januário. Time que ele trouxe de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após vencer a Série B do ano passado. Houve mudanças no elenco, muitas mudanças em relação ao que eu tinha ano passado, mas conheço alguns jogadores ali. Que venha o Santos, com camisa 10 e tudo. Sempre o melhor, com o Neymar. Porque se você ganha sem o Neymar, porque o Neymar não estava. Então vamos trabalhar para ganhar com o Neymar em campo. O Carille não quer priorizar campeonato, quer ganhar do Santos com o Neymar, que ainda tá machucado. O cara tá com apetite, hein? Ô, Pedrosa, e a preparação do Vasco? O Brasileirão vai começar, gente, em 2 semanas, né? O Coutinho já tá 100%. Eu acho que sempre essa vai ser a preocupação do vascaíno em relação ao time do Vasco, né? É o Felipe Coutinho, hein? Não, 100% ainda não. Ele tem treinado com o grupo, fazendo transições, se preparando fisicamente. A grande notícia é que o Watson vai estar à disposição para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E o Estrela também pode ter uma oportunidade de ser relacionado. Então deve ter aí alguns minutos já no jogo treino que o Vasco vai realizar antes da partida contra o Santos lá em São Januário no próximo domingo, dia 30, né? Domingo, dia 30. Mas eu acho que em relação ao Felipe Coutinho é trabalhar ele direito. Eu já dei minha opinião aqui. Para mim, o Felipe Coutinho tem que ter controle de carga. Para mim, o Felipe Coutinho tem que ser preservado em vários jogos que são mais difíceis. Não adianta querer forçar ele num jogo para jogar 80, 90 minutos se ele no próximo jogo não vai conseguir jogar. Sim. Então eu prefiro muito mais o Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho jogue só em São Januário, que jogue só em São Januário, mas que jogue sendo o Felipe Coutinho, e não um jogador meia bomba que infelizmente ele não está conseguindo colocar o talento todo dele que ele tem dentro de campo. Então, na minha visão, o Felipe Coutinho tem que ser muito bem trabalhado. O Vasco hoje tem opções. Payet eu não considero uma opção, porque para mim ele vai sair agora já, isso é informação. Dificilmente o Vasco vai renovar com o Payet no dia 5 de maio, quando acaba o contrato dele. Mas o Garré é uma opção para jogar de camisa 10 e o Estrela também pode jogar nessa posição, é o jogador da posição. Então você tem 2 jogadores aí para poder fazer essa gestão de minutagem com o Coutinho e você dá oportunidade também para o argentino e para o garoto se desenvolverem. Então, na minha humilde visão, Coutinho estando 100% ou não, tem que ter muito cuidado com ele. Tem que o colocar na boa, né? O Vasco provavelmente vai fazer agora aí pro restante da temporada, o tanto que tem do Coutinho, o que se chama de macrociclo, pensar de todo o calendário e começar a preservar ou não, a cuidar ou não, pensar na minutagem, para ele estar sempre, quando não vai estar sempre à disposição, é como o Thiago Silva, não vai estar.
mas quando estiver, que esteja 100% e não tome mais sustos, né? Saiu a pesquisa das torcidas. Ah, meu Deus. Hein? Mais um minuto. Será que a nossa equipe fez de propósito? Ó, joga aí para não dar tempo deles debaterem. E isso é sempre uma confusão danada. Mas enfim, Flamengo e Corinthians estão lá no topo do ranking, isso não muda. Posso só dar o meu pitaco? Eu não sei exatamente onde foi feita a pesquisa. São 2.000 pessoas. Geralmente a base é o estado de São Paulo. E eu acho que isso não abrange o tamanho da torcida do Vasco. O É a Vasco mesma não pesquisa. tem essa torcida no Brasil, não, gente. Para Vasco é uma torcida maior. É a mesma pesquisa que foi tema da coluna do Rodrigo Capello no Globo e que ele debateu com a gente aqui ontem, no Redação, falando de... no caso de ontem, era uma das perguntas da pesquisa, qual é o maior problema do seu clube? Né? E aí entrou por problemas de gestão, dívidas, etc. Nesse caso aí, para quem você torce? A pergunta mais, qual é o seu time? Mas aquele posicionamento ali de Fluminense e Botafogo... Fluminense e Botafogo abaixo de Sport e Bahia. Não, Nacionalmente falando, eu não sei se é isso, não. não. E eu tenho certeza absoluta que o Vasco tá parelho com o Palmeiras e São Paulo. Quando a gente roda o Brasil, a gente vê isso. É a abrangência nacional, gente. Isso aí é uma coisa cultural que não se desfaz de uma hora para outra, não. Lógico que alguns clubes fizeram força ao longo dos últimos anos para perder torcida. Mas não. Aí não. Nesse ponto, não. Bom, esse é o resultado da pesquisa. Tá lá, foi aplicado lá um método de pesquisa e as pessoas responderam que está aí. Tá bom. Indo contra a ciência. Vocês estão aqui mais ou menos questionando onde é que passa a linha do VAR. Mas era para passar a linha aí mesmo. A pergunta Porque assim, geralmente a base é São Paulo. Se não foi essa, peço perdão. Mas eu só acho que a torcida do Vasco é maior do que isso daí. Não é 4% só, não. O contrato de Rayan com o Vasco. Cruz Maltino tirou um enorme abacaxi da frente, acertando a extensão do vínculo do atacante, que é uma das maiores promessas do Vasco e cujo contrato se encerrava em dezembro. Existiu a preocupação de que o Rayan não renovasse e deixasse o Cruz Maltino sem custos, de graça, e no fim dessa temporada. Mas o Marcelo Santana conseguiu um acordo com o Valquimar, que é o pai do Rayan, para a extensão desse vínculo até dezembro de 2026 e ainda há a possibilidade de prorrogação automática até 2027, caso ele não seja vendido. Vasco e Rayan concordaram de que o objetivo é de que ele jogue com mais frequência, seja uma peça importante para acabar sendo negociado com um clube grande da Europa. Já existiram sondagens de times de Portugal e da Inglaterra sem uma oferta à altura daquilo que se imagina para o atleta. Renovação de contrato que passa a ter uma multa de 40 milhões de euros ou 246 milhões. Não é esse o valor que o Vasco quer, é apenas uma segurança para que o atleta não saia de graça. Só para arrematar, 5 jogos na atual temporada com 2 gols, são 46 jogos e 5 gols pelo time principal desde que ele se tornou profissional. A saideira sobre o Vasco, o Payet, não deve ser muito mais utilizado até o fim do contrato na metade do ano. O Vasco já prepara a saída do meio atacante francês, que foi muito importante em 2023, mas que fez uma temporada bastante abaixo em 2024.